Bom dia, Ana. Dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. Bom dia. Tá com sono ainda, Ana? Bom dia, Carol. Bom dia. Nossa, que sono! Bom dia, Angélica. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hã? Para, filho. Todo mundo dormindo ainda? Meu Deus do céu, olha aí. Bom dia, Leozinho. Bom dia. Oi, Guzinho, tudo bem? Saudade, Gu. Também tô com saudade. Nossa senhora, olha. Tá difícil de acordar, né? Bom dia, Rick. Tudo bem, filho? Bom dia. Tem uns que estão com o nome de quem? O nome da mãe? De quem que é? Da mãe. Ah, então tá bom. Oi, Beli. Tudo bem, Isabelle? Tá sem som hoje? Ah. E aí, Léo, como é que tá as coisas? Tá frio aí? Ah, que tal? Tá frio? Oi, Gi. Tudo bem, Gi? Oi, Pro. Tudo bem? Aham. Agora você e a Rafa não conseguem ficar junto, né? Porque tem sala diferente, né? Então. É. Ma- Mas vocês estão conseguindo se organizar. Não. Calma aí que eu vou explicar meu som. Oi, Mafê. Que é? Tudo bem, Fernandinha? Tá. Malu, tudo bem? Sim. Ah, então tá bom, então, tá? Cadê o Pedro? E aí, Gustavo? Como é que tá as coisas? Saiu Tá no final de semana? Fez Não. festa? Ah, então tá Nada. bom. Meus amores, vocês já entraram lá, responderam todas as questões calma, da atividade avaliativa lá da P2 e da semana 1, já responderam? Sim. Senhor, da semana 1? Isso. Ah, sim, da semana 1 sim. Mas da Ah, semana 2, quando que vai poder fazer? então, eu acho que a partir, vocês sendo liberado, por exemplo, das lives, vocês já podem começar. Já entrei lá, já dei uma conferida, tá tudo ok, tá? É que assim, a gente mandou várias semanas, e aí na hora de colocar, aí na hora lá, vamos falar assim, colocou, por exemplo, da semana trocada, tá? Vocês me desculpam, tá bom? Aí alguém entrou para responder e falou, professor, caiu alguma coisa lá que eu não vi. Aí vai o correio avisar, tá bom? Mas vocês me desculpam, tá bom? Você me desculpou, Gi? Me desculpou, Aninha? Pedro, tá tudo bem? Isso, tá? Então hoje a gente vai dar uma retomada, vai dar uma verificada certinho, se ficou alguma dúvida, se vocês têm dúvida, alguma coisa, né? Então pelo menos para estar ajudando, né? E aí depois vocês já podem entrar e responder novamente, tá? Teve algum aluno que já entrou, respondeu, mas tem que entrar e responder novamente, porque por causa da semana que estava trocada, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha, tá? Oi, Aninha, pode falar.
Não tô te ouvindo. Você colocou a nota da P2? Ainda não, porque tem gente que não terminou de responder. Então, tinha até sexta-feira para terminar. Hoje a gente recebe o relatório. Provavelmente essa semana a gente já coloca, tá bom? Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Eu vou começar, por exemplo, né, dando uma retomada com vocês, como a gente faz em sala de aula, se ficou alguma dúvida. Aí depois, no final, eu quero ver se sobram uns 10 minutos para mim fazer uma revisão a respeito da avaliação com vocês, tá bom? Aí se tiver dúvida, vocês perguntam, tá? E se tiver dúvida, tá? Durante a aula, eu vou pedir para que todos vocês deixem o microfone de vocês desligado. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar e perguntar, tá? Tudo bem, Pedro. Fique em paz, tá? Se cuida, tá bom? Se vocês verem alguma mensagem, tá? No bate-papo, vocês podem me avisar, tá? Às vezes eu não consigo ficar olhando, acompanhar tudo certinho, tá bom? Aí quem de vocês que vê aí, vocês podem destravar o microfone e falar o que que é, tá bom? Vamos lá então? Ó, na aula passada a gente falou um pouquinho do que? Vamos tentar entender. Ana, você pode destravar e me falar um pouquinho? É que página que eu tava buscando minha apostila. Ah, tá. Então vamos aí, ó, Ana. A aula passada a gente falou um pouquinho de orientação e localização, falamos de como a gente se orienta, certo? Através, por exemplo, vamos falar assim, de algumas informações. A gente leu esse texto, a gente viu a questão de Vasco da Gama, a rota marítima, tá? Então a gente precisa dar uma olhada a respeito disso, tá? Então a gente viu aqui, tinha algumas questões para a gente responder. Com base no mapa e no texto, a gente respondeu, tá? Alguém ficou com essas questões em branco? Ficou alguma dúvida? Tá, então tocando para frente. A gente tinha... Na página 5, a gente falou um pouquinho de que forma os mapas nos ajudam na localização e no conhecimento dos lugares, tá? Em qual dos trechos da viagem, né? Então ele falou um pouquinho aí de como que foi a rota, o que que eles passaram, porque não era fácil, por exemplo, fazer uma viagem longa dessa, até mesmo pelo desconhecimento do local e tudo mais, tá bom? Aí aqui embaixo a gente falou um pouquinho, vamos falar assim, de um equipamento, né, um instrumento chamado de astrolábio. Esse astrolábio era o quê? Né, um instrumento de navegação. Então eles eram, através dos astros, ele determinava a localização de onde eles estavam, tá? Aí a tarefa 9. Peguem a tarefa 9. Vamos lá na tarefa 9. Quem fez a tarefa 9? Mostra aí para mim que eu vou estar marcando aqui. Vamos lá. Ana Paula, mostra para nós aí a tarefa 9. Você fez a pesquisa, fez o desenho? Por quê? Tá? Ana, por que você... Ana Clara, você fez a atividade? Pega aí que tá travado o microfone. Pode falar. Tarefa 9. Você chegou a fazer, Ana? Não? Quem fez a tarefa 9? Tá, mostra pra mim, Carol. Tá. Lê pra mim o que você escreveu aí na tarefa 9. GPS é sistema de posicionamento global, que serve para se localizar. É um sistema de navegação por satélite
que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição, assim como o horário sob quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra. Os criadores foram Roger Lee Aston Sr., que morreu aos 93 anos de idade, em 8 de maio de 2014, e Bradford Parkinson e Ivan Getting. Tá, muito bem. Mais alguém gostaria de ler rapidinho? Gustavo, quer ler? Tá? Maria Emília, tudo bem, filha? Tava com problema no microfone? Ah, então tá bom. Você quer ler a tarefa 9? Tá, então marca aí certinho. Quem não fez, precisa fazer até segunda-feira, tá bom? Aí vocês vão me mostrar, tá bom? Gi, você fez? Eu pronto. Isso. Eu fiz, só que aqui eu tô na minha chácara e eu esqueci minha apostila. Ah, e Eu como que você tá... trazer, mas eu fiz. E você tá acompanhando como, Gi? Sei lá. Cadê a Rafa? A minha irmã tá aqui. E ela tá sem apostila também? Tá. Ah, então marca aí se tiver alguma observação. Já marca aí tarefa 9, tá? Para verificar, tá? Alguém gostaria de ler? Isa, tá tudo bem? Quer ler? Senhor, Oi. posso ler? Pode, meu. Sistema de posicionamento global, o GPS, é formado por 3 segmentos: o espacial, de controle, e o utilizador. O espacial é composto por 24 satélites. O de controle é o que monitora as órbitas. E o utilizador é o receptor do GPS. Muito bem, tá? Agora nós vamos dar continuidade, tá? Nós já falamos da tarefa, por exemplo, 9. Então, quem não fez precisa fazer. Agora nós vamos para a página 6. Pontos de referência, né? O que são pontos de referência? A gente falou da casa, a gente falou das ruas, de alguns lugares. Já fizemos uma atividade também da página 6, correto? Tudo bem? Certinho, Gustavo? Tá, então faz um joinha aí, tá? Página 7, a gente falou um pouquinho aí, a gente tinha uma questão de localização e depois a gente entrou na orientação pelos astros. Que tipo de astros são esses? Fala para mim, por favor, aí quem? Quem poderia estar falando para nós? Leste, sul, este, oeste? E não, orientação pelos norte, astros. Quais sul, são os leste. astros? Ah, Quais tá. são... As estrelas, constelações. Isso, o sol, as estrelas. Lembra da atividade que eu falei para vocês fazerem o desenho, por exemplo, do menino, para saber onde é o leste, o oeste, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o quê? A questão da localização, a partir do nascer do sol. O sol aparece no leste e se põe no oeste, tá bom? Aqui essa página, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Já responderam, tá tudo certo, né? Tudo bem? Tá, agora nós vamos para a página 8. Na página 8 a gente tinha aí a questão da definição através do quê? Da localização do Sol. Então a gente tinha aqui o leste, o oeste, o norte e o sul. É bom que vocês olhem sobre isso, tá? Aí nós temos a rosa 200, onde a gente completou norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais. Os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Tá, então continuando. Agora na página 9. Outros astros, como a Lua e as estrelas, também podem ser usados como referência, que são as constelações. Quem que falou para mim? Foi o Nicolas? Nicolas? Oi, Pro.
Foi você que falou sobre as constelações, certo? Não lembro. Ah, tá. Foi eu, Não. senhor Gabriel. Ah, o Gabriel, desculpa. Gabriel, você falou sobre as constelações, né? Tem tudo isso aí que são formas também de astros que a gente se localiza. E a gente tem a bússola, que é interessante que a gente pense. Olha lá, ó. Bússola, tá? Ela foi um instrumento inventado pelos chineses. Ela é formada por uma agulha com magnetita. O que significa isso? O norte magnético da Terra, ele possui, por exemplo, um minério aonde tudo que nós temos, né, com a questão do ímã, ele vai estar indicando para essa região. Olha uma bússola embaixo para a gente dar uma olhada, né? Então, toda vez que a gente colocar, por exemplo, essa bússola, ela vai indicar, o norte dela vai indicar para o norte magnético da Terra. Fica próximo do Polo Norte? Fica. Fica próximo daquela região? Sim. Então é interessante que vocês pensem um pouquinho sobre isso, né? Falando da bússola, porque isso aqui também pode estar caindo na prova de vocês, tá bom? Agora nós vamos lá para a tarefa 10. Vamos lá na tarefa 10 dar uma olhada. Vamos lá na tarefa 10. Giovana, marca aí tarefa 10, tá bom? Gabriel, já achou a tarefa 10? Sim, senhor. O Sol como referência, tá? Assim como os antigos faziam, você vai observar na sua casa durante 2 dias onde o Sol nasce e onde ele se põe. Com base em sua observação, faça um desenho localizando a sua casa e os pontos cardeais e colaterais a partir do movimento aparente do Sol. Vamos supor que eu tenho aqui esse espaço. Eu vou desenhar a frente da minha casa, tá? Então eu vou desenhar aqui. Desenho a minha casa. Coloco, por exemplo, aonde que o Sol aparece? No leste. Aonde ele se põe? No oeste. Aqui eu tenho o norte, aqui o sul. E aí, a partir desses dados, eu vou colocar entre o leste e o norte, eu tenho o quê? Nordeste. Eu vou colocar os pontos também colaterais. Alguém chegou a fazer essa atividade? Gabriel chegou a fazer? Não, senhor. Tá, então marque aí para segunda-feira. Que dia que é segunda-feira? Eu fiz. Você fez, Ana? Fala para mim como que ficou. Mostra aí para nós. Eu desenhei de pé, mas tem que se ver deitado. Pera. Pode ser. Aí aquele nasce, aquele põe. Tá, vocês estão conseguindo visualizar? É que eu não pintei só, mas... Isso. Aí você precisa estar colocando onde fica o norte, onde fica o nordeste, noroeste, todos os pontos, tanto os colaterais como os cardeais, tá bom? Ô, senhor, eu posso olhar minha casa de lado? Pode, não tem problema. O que é interessante, Gabriel, você pensar? Faça a partir vamos falar do nascer do sol. Aí fica interessante para você fazer, tá bom? Tá? Então marca aí. Segunda-feira, que dia que é? Quem lembra? Segunda-feira, a próxima? Dia... A próxima? Isso. Ah, tá. Hoje Isso. é dia 25. 25. Então marca aí que vocês precisam deixar essas tarefas prontas para o dia 25, tá bom? Então marca aqui em cima, tarefa 10, né? Para quem não fez ainda, tarefa 9, deixar tudo pronto para o dia 25. Se vocês começarem a me enrolar a respeito das tarefas, eu vou ter que começar a pedir para vocês tirarem foto e me mandar. Tá bom? Então eu não gostaria que isso acontecesse. Então gostaria que vocês começassem a fazer para não ter problema, tá bom? Então a tarefa 10, tá? Para deixar pronta para o dia 25. E provavelmente nós vamos começar a fazer a tarefa 11 hoje, tá bom? Então voltando lá agora na página 9.
Então, nós falamos um pouquinho da bússola, das constelações, dos astros, tá? Isso na página 9. Agora, hoje, nós vamos começar as linhas imaginárias. O que são linhas imaginárias? São aquelas linhas que acontece o quê? Que é por onde o quê? O que acontece? O que são linhas imaginárias? Então, nós temos aí, pensando no globo terrestre, o que significam as posições norte, sul, leste e oeste. Quem pode estar me falando? Lá na página 10. Vamos lá na página 10. Isabelle? Isabelle? Tá me ouvindo, Isa? Tá, fala para mim o seguinte. Deixa eu ver aqui. Henrique, tenta me ajudar. As linhas imaginárias. Pensando no globo terrestre, o que significam as posições norte, sul, leste e oeste? São os pontos cardeais. São os pontos cardeais, mas são pontos do quê? De referência, né? São a partir, vamos falar desses pontos que a gente começa a localizar. Então pode escrever aí, né? São pontos de referência, são os pontos cardeais, tá? Pode escrever aí. Respondam aí na página 10. Oi, pode falar, Aninha. Quando fala assim, tipo, tem duas coisas a cola. Aí fala assim do lado, conta de cá pra cá ou de cá pra cá? Tipo Como assim? Ela está ao oeste ou leste? Isso, Fala pega dessa só um minutinho. pra essa ou dessa Isso, pra essa? isso. Pega um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso, tá? Que aí eu te ajudo, tá bom? Pode ser? Tá? Então, o que são o que são essas posições? Então, são posições de referência dentro do globo terrestre, né? Então, pode colocar aí, são as referências para a localização no globo terrestre. Olha lá, assim como definimos linhas que permitiram a construção da Rosa dos Ventos a partir de onde o Sol nasce e se põe. Os cartógrafos também criaram linhas que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias. Por que linha imaginária? Porque ela não está riscada, ela não está traçada no chão, não é um buraco. É uma linha imaginária. Então a gente calcula os graus. Por exemplo, para quem vai para São Paulo, chegando quase na marginal Tietê, tem uma placa escrito assim: por aqui passa o Trópico de Capricórnio, tá? Não tem uma linha no chão riscado, mas é uma linha do quê? Imaginária, tá? Aonde define, por exemplo, né, o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério ocidental, oriental, ou seja, o lado leste, o lado oeste, tudo isso é definido a partir destas linhas imaginárias. Linhas imaginárias, porque elas não são, vamos falar, riscadas no chão, tá? É uma imaginação, mas ela é calculada através dos graus. Vamos dar uma olhada, olha lá. Uma dessas linhas é a linha do Equador, que divide o nosso planeta em duas metades. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Olha aqui, ó, hemisfério norte e hemisfério sul. Observe o globo terrestre abaixo. Pinte cada um dos hemisférios com uma cor diferente. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pintar essa parte aqui de cima da linha do Equador de uma cor. Essa parte de baixo de outra cor. Pode pintar tudo? Pode. Não usa uma cor muito forte, porque vocês vão ter que passar em cima dos continentes também. Então, vocês têm que pintar tudo. Pinta aí rapidinho essas duas partes. Vamos lá. Pegue 2 lápis de cor, um de cada cor. Procure não usar o azul, tá? Tô marcando 2 minutinhos para pintar.
2 minutos. Já pintou, Gabriel? Gi, marca aí que você vai pintar, por exemplo, lá da página 10, tá? Pronto, já pintaram? Gi, qualquer coisa você faz esse desenho, só coloca, por exemplo, o desenho, divide ao meio e pinta norte e sul, um de cada cor, rapidinho. Leonardo, terminou? Quando vocês terminarem de pintar, vocês vão fazer o seguinte. Quem que tá com o nome de Décio? Rafa, senhor. Ah, Rafa, é que a luz está bem atrás de você e às vezes a claridade tampa, tá bom? Depois que vocês terminaram de pintar, vocês vão fazer o seguinte. Essa parte aqui, de cima, que é o hemisfério norte, vocês pintou do quê? Vamos supor. Gabriel, você pintou aqui de que cor, a parte de cima? A parte de cima eu pintei de amarelo. Amarelo. Então você vai vir aqui, presta atenção. Você vem aqui, pinta o quadradinho de amarelo, escreve hemisfério norte. Na parte de baixo, você pintou de que cor? Eu pintei de verde. Aí você vem aqui, pinta o quadradinho de verde, escreve hemisfério sul. Então aqui é hemisfério norte, aqui é hemisfério sul. Rapidinho, vamos lá, senão não vai dar tempo. Além da linha do Equador, estabelecemos outras linhas no mesmo sentido, chamado paralelos. Essas linhas constituem círculos menores traçados paralelamente ao Equador, que diminuem de diâmetro à medida que se aproximam dos polos. A partir do Equador, podemos traçar de 1 em 1 grau, 90 graus ao norte, 90 paralelos ao sul. Alguns desses paralelos recebem nomes próprios. São eles que delimitam as zonas térmicas. Quais são esses? É o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Esses são alguns trópicos, ou seja, são alguns paralelos que recebem nome também, vamos falar assim, né? Que recebem nomes próprios. Os outros são paralelos simples, tá? Olha, interessante para cair na prova. O que são linhas imaginárias, o que é a linha do Equador, o que são paralelos, tá? Por que eles delimitam as zonas térmicas? Porque cada um vai ficar de uma cor. Então, por exemplo, próximo da linha do Equador vai ser uma zona térmica, mais distante vai ser outra, e muito mais distante, próximo dos polos, é outra zona térmica, tá? Página 11, vamos lá. Outra importante linha imaginária é o meridiano de Greenwich, que divide o planisfério em 2 hemisférios. Olha lá, Aninha, a sua pergunta que você fez, tá? Lembra que você me perguntou, ó. Nós temos o meridiano principal e ele vai dividir a Terra, tá? Em 2 hemisférios. Hemisfério oriental ou leste, hemisfério
ocidental, oeste, tá? Vocês vão fazer da mesma forma, também vão usar mais duas cores, pintando esse lado de uma cor e esse lado de outra cor. Vamos lá, pode pintar rapidinho. Pode pintar a mesma cor que pintou o passado? Pode, não tem problema. É só você vai ter que trocar aqui o que é hemisfério ocidental e hemisfério oriental, tá bom? Beleza. Pronto. Oi, pode falar, Aninha. Onde é do ocidental e do oriental, que eu não lembro. Ó, você tá no meio, você tá olhando a minha linha? Ó, aonde eu tô mostrando, ó, meridiano de Greenwich. Deste lado é leste, oriental. Desse lado é oeste, ocidental. Pronto? Diferentemente dos paralelos, os meridianos são semicírculos que passam pelos polos norte e sul, ou seja, neste sentido, ó, de norte a sul, neste sentido, tá? A partir do meridiano, podemos traçar de 1 em 1 grau, 180 graus a oeste, 180 graus a leste. Então, 180 graus do lado leste, 180 graus do lado oeste. Isso significa que dá 360 graus, que é a circunferência total. Ô, senhor, Oi. no do ocidental e oriental, por exemplo, eu pintei primeiro amarelo, depois laranja. Isso. Sei lá, Aí pode ser o amarelo aqui, você tá vendo? Sim, Se você pintou o amarelo deste lado, foi desse? sim. É o hemisfério ocidental. Desse lado, oriental. Ah, tá, beleza. Olha as linhas imaginárias, por exemplo, que recebem nomes próprios. Nós temos o meridiano principal. Estão acompanhando aí? Olha para mim. Olha na minha tela. Vocês estão olhando na minha tela? Ó, meridiano principal. Nós temos a linha do Equador. Nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Círculo polar ártico e o círculo polar antártico. Isso vocês têm que saber, tá? Assistam, por exemplo, as aulas que estão lá no, vamos falar assim, do objetivo, tá? Nos vídeos, porque lá explica também, tá bom? Aninha, você consegue ler para mim o que está escrito aqui na página 12? Pode ler pela sua apostila, tá? Greenwich é uma localidade que pode ser entendida como um distrito da Grande Londres, situado no histórico condado de Kent, na margem sul do rio Thames, e também o nome dado ao meridiano de referência para longitudes
que divide o globo terrestre em duas partes, ocidental e oriental. Encontra-se lá o Observatório Real de Greenwich, por onde passa o meridiano. Muito bem, então nós temos aqui a questão do meridiano. Está mostrando, né? Um distrito da Grande Londres, né? Como se fosse o quê? Uma cidade, né? Um município. O meridiano de Greenwich passa pelo Observatório Real, onde possui uma marcação física no solo. Por um acordo internacional em 1884, o meridiano é adotado como referência para as longitudes e os fusos horários. Longitude, olha que interessante, né? Agora nós vamos entrar um pouquinho nisso aí. Por que o fuso horário? Porque a partir do meridiano principal, a gente define o quê? As horas, tá? A cada, por exemplo, né? A cada 15 graus se muda uma hora, tá? Se você for para cá, a hora vai aumentar. Se você for para cá, se você for nesse sentido, né? Você tá aqui, você vem para cá, as horas vão aumentar. Se você tá aqui e você vem para cá, as horas vão diminuir. Não é à toa que, por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, né? Nós temos no horário oficial de Brasília. Agora são 8 horas e 30 minutos. Se eu for nesse sentido, eu vou diminuir as horas, tá? Olhando aqui, você sabia, a medida em graus que usamos para dividir o planisfério não é a mesma medida que utilizamos para medir a temperatura. Apesar de terem o mesmo nome, os graus são medidas que utilizamos para dividir as partes de uma circunferência, já que a Terra é redonda e forma ângulos, tá? Olha lá, vamos lá na tarefa 11 para a gente dar uma olhada no que é a tarefa 11. Tarefa 11. Dê o significado, linhas imaginárias. Dê o significado dos seguintes conceitos. Paralelo. O que significa paralelos? Pode anotar aí, ó. São linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador, a norte ou ao sul. Pode marcar aí rapidinho. Copiou, Gabriel? Não, senhor. Tá, então coloca aí, ó. O que é, por exemplo, né? O que são linhas imaginárias? Paralelos, né? Deu conceito. São linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador, a norte ou ao sul. Mafê, tá conseguindo acompanhar? Gi, você escreveu? Meridianos. O que são meridianos? São semicírculos que passam pelos polos norte e sul. Léo, tá conseguindo acompanhar?
Sim, professor. Questão 2. Localize no mapa abaixo os hemisférios e as linhas imaginárias que os delimitam. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a linha do Equador. Pode até escrever o nome e colocar acima o hemisfério norte, abaixo o hemisfério sul, tá? Nós temos o hemisfério, né? No caso aí, né? Leste ou oriental e hemisfério ocidental ou oeste, que é dividido pelo meridiano de Greenwich. Olha lá, o que eles estão pedindo para a gente delimitar? Aonde é o hemisfério ocidental, aonde é o hemisfério oriental, aonde é o hemisfério norte, aonde é o hemisfério sul. Vocês fizeram isso naquela pintura lá, então agora vocês vão colocar os nomes, tá? Norte, sul, oriental e ocidental. Vocês já fizeram isso lá na parte de trás, né? Quando vocês pintaram, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério ocidental e oriental. Tudo bem? Agora nós vamos voltar na página 13. Oh, eu não escutei, por causa que aqui em casa tá em obra e eu não escutei. O que você não escutou, meu anjo? A 2. A2. A2 é para que você coloque hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental e ocidental. Tá. Agora nós voltamos lá na página 13. Coordenada geográfica. Vamos lá. Giovana, você consegue ler? Não? Quem que poderia estar lendo para mim? Maria Emília? Então vamos lá. Coordenadas geográficas. O cruzamento das linhas dos meridianos com os paralelos permite definir a latitude e a longitude de qualquer ponto na superfície terrestre. Chamamos esse encontro de coordenadas geográficas. Tá, então vamos entender. O que é a coordenada geográfica? É o encontro da latitude com a longitude, tá? Isso é interessante que vocês saibam. Para que eu tenha qualquer ponto na superfície terrestre, eu tenho que ter o quê? A latitude e a longitude juntas, tá? Elas se cruzando. Então vamos dar um exemplo aí. Se eu tenho, por exemplo, que encontrar um ponto, eu tenho que achar a latitude e a longitude, ou seja, o cruzamento entre os dois pontos, tá? Latitude, né? Ela tem como base a linha do Equador, ela vai de 0 a 90 graus e ela pode ser norte ou sul. A longitude, ela tem como base o meridiano principal, que é o de Greenwich, ela vai de leste a oeste e vai de 0 a 180 graus. Vamos tentar entender. Léo, lê para mim o que é latitude. Latitude é a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o Equador. Ela varia, como vimos, de 0 a 90 graus, tanto para o norte como para o sul. Longitude. Longitude é a distância em graus de um lugar qualquer da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Ela varia de 0 a 180 graus, tanto para leste como para oeste. Isso aqui vocês têm que saber, tá? Porque agora sempre vão perguntar o que é latitude e longitude. Então essa parte vocês têm que saber, vocês podem estudar bastante, igual uma tabuada, tá?
Todos os pontos da superfície terrestre correspondem a uma coordenada geográfica. Observe com atenção a imagem abaixo que se refere ao delta do rio Mississippi, localizado no sul dos Estados Unidos. Olha aqui, ele está aqui. Então eu preciso saber, por exemplo, a latitude e a longitude dele para me ter esse ponto exato, certo? Isso é a latitude e a longitude. Nós vamos parar por aqui hoje, tá bom? Tá? E aí eu vou passar agora para vocês a revisão, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até aqui tudo bem? Falamos de bússola, falamos de localização, falamos, por exemplo, de um monte de coisa interessante, de linhas imaginárias, falamos de latitude e longitude, falamos de paralelos e meridiano. Se vocês quiserem printar a tela na hora que eu estiver passando para vocês a revisão, é bom para vocês estudarem para a hora da prova, tá? De responder as questões, tá bom? Vou tentar passar para vocês agora. Ô, professor, a gente vai aprender como que se mede a longitude e a latitude? Vai, meu anjo, vai. E é legal que vocês assistam também o vídeo do objetivo. Lá tem as informações, tá bom? Olha aí, ó, nós falamos de coordenadas geográficas, certo? Então, o que são as coordenadas geográficas? O que elas têm como base de referência? Localizar os hemisférios de uma determinada área. Muito bem. Estabelecer noções relativas à distância. Encontrar a exata posição de um determinado ponto no mapa. Localização de um espaço fixo com a utilização da latitude e a longitude. Isso aqui tudo são referências das coordenadas geográficas. Então, se vocês quiserem estar marcando isso aqui, ou copiando, ou tirando um print da tela, tirando uma foto, fica a critério de vocês, tá bom? Isso é interessante que vocês pensem, tá? Porque isso aí pode estar ajudando vocês na hora da prova. Sobre as coordenadas geográficas, são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de um ponto qualquer, existente sobre a superfície terrestre. Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolve as linhas imaginárias e os sistemas de medidas como latitude, meridianos, paralelos e longitude. Então, ela leva como base também essas medidas, tá? Isso, para que vocês entendam, são as medidas do quê? Que levam vocês a ter uma localização precisa, tá? Sem essas aqui, eu não consigo ter nenhuma localização precisa. A linha do meridiano de Greenwich foi criada em que ano? Em 1884. Essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial, o ponto a partir do qual se mede os fusos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas e, consequentemente, tudo que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês vão nesse sentido, a leste, vai aumentar as horas. Se você vai nesse sentido, as horas vão diminuir, tá? E aqui a gente fala um pouquinho sobre o que é a bússola, né? A bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra. Tem um campo magnético. Lembra que eu falei para vocês? O que mostra, por exemplo, o que ajuda na questão da bússola? Um campo magnético, tá? Como nos localizamos pelos pontos cardeais? Através do norte, do sul, do leste e do oeste. Então, nós falamos dos pontos, por exemplo, cardeais, né? Que era o norte, sul, leste, oeste. Falamos da bússola, né? Que fala um pouquinho sobre o campo magnético. Falamos, vamos falar assim, do meridiano. Falamos de paralelos. Falamos de longitude, tá? E falamos das coordenadas geográficas. Isso aí é o conteúdo da prova de vocês, da avaliação avaliativa que vocês precisam entrar para estar respondendo. Conseguiram tirar um print, tirar uma foto da tela? Certo? Isso vai estar ajudando vocês a estar respondendo as questões avaliativas, tá bom? Tem alguém que não conseguiu ainda?
Gi, é bom você tirar para ajudar você na avaliação, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa, tá? Tá tudo bem? Professor, Oi, pode falar, Carol. é para fazer a tarefa 11, né? Isso. A tarefa 11 nós literalmente nós já fizemos junto, né? É verdade. Tá? Porque eu fui passando para vocês o conceito do quê? De paralelos e meridianos. E aí, aquela era só para vocês colocarem norte, sul, leste, oeste, tá bom? Ou seja, oriental e ocidental, tá? Podem perguntar, não tenha dúvida não, tá bom? Vocês têm aula agora? Sem dúvida, pode estar indo ou não? Vocês têm alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não. Tá, Aninha, deixa eu perguntar uma coisa para você, tá? Hoje nós falamos sobre pontos cardeais, falamos sobre a bússola, falamos sobre coordenada geográfica, falamos sobre latitude, longitude e tudo mais, tá? Quem que foi que perguntou para mim se a gente vai saber aprender a localizar? Foi o Gabriel? Eu, Gabriel. Então, Gabriel, o que que acontece? As próximas aulas vai ser para a gente localizar os pontos. Então, o que que acontece? Provavelmente a gente comente sobre isso, tá bom? Uhum. Tá? Aí eu vou estar explicando para vocês como que faz a localização, tá? Tudo certinho e tudo mais, tá? Quando a gente está em aula, tá? Vamos falar assim, na sala, eu levo às vezes aquelas mexericas Pocan para a sala, tá? Para me mostrar para vocês o que? Os meridianos e a questão dos paralelos. Por quê? Vocês já assistiram aquele filme Esqueceram de Mim, o Riquinho, alguma coisa assim? Tem um filme que ele é bem antigo e ele mostra a questão do quê? Dos pais, né, que pegam um avião e o avião cai em alto mar. E como que ele localiza os pais? A partir do quê? Das coordenadas geográficas, ou seja, da latitude e a longitude. Por quê? Eu preciso ter uma linha que passa e outra que cruza. Por quê? Para mim ter o ponto exato da localização da latitude e da longitude. Tá bom? Tá? Pessoal, alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Sim, professor, na atividade avaliativa vai cair esse negócio de longitude e latitude, né? Vai cair, tá? Pode dar uma Então. estudada. Mas essa agora vai ser mais o conceito, mais aquilo que eu falei para vocês na revisão. Tá? Uhum. Agora, nada semana que vem ele vai cair para vocês localizarem, mas aí eu explico melhor na próxima aula, tá bom? Não vai ter trabalho. Oi? Trabalho. Se eu vou passar algum trabalho? É. Não, por enquanto não. Só as atividades, as tarefas para vocês estarem fazendo, tá bom? Tchau, pro. Tchau, tudo de bom para vocês, tá? Professor, aí na próxima aula a gente já vai estar pronto para fazer as provas. Isso, tá? Hoje você já pode estar entrando já para estar vendo se já está disponível a próxima para vocês responderem, tá bom? Tchau, pessoal. Beijos, tá? Vai lá tomar uma aguinha para vocês fazerem a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Gabriel, abraço. Henrique, tchau. Rafa, tchau, Ai, não tchau. quer sair.